Olá! Nessa aula estudaremos um método de avaliação muito conhecido. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Talvez já tenha até usado. Estou falando da avaliação com uso de heurísticas. Antes de começar, vamos esclarecer o que é uma heurística. As definições do dicionário Michaelis são: ciência ou arte que leva à invenção e descoberta dos fatos. Método de ensino que consiste em que o educando chegue à verdade pelos próprios meios. Ramo da ciência histórica, que consiste na pesquisa de documentos e fontes do passado. Procedimentos e normas usados em pesquisa feita por meio da quantificação de proximidade a um determinado objetivo. Podemos pensar em heurísticas como estratégias ou planos para atingir um objetivo. Sendo assim, uma avaliação usando heurísticas nada mais é do que ter algum tipo de plano antes de começar a avaliação. Mas de que plano estamos falando? Este plano normalmente tem a forma de uma lista, que deve ser aplicada às inspeções de um objeto bem definido. Acho que o exemplo mais conhecido são as 10 heurísticas de Molich e Nielsen, que servem para avaliar a usabilidade de interfaces homem-computador. Esta lista foi sendo refinada ao longo de vários artigos, tendo sido apresentada em sua forma final no livro Usability Inspection Methods, de Jacob Nielsen, cuja primeira edição é de 1994. Se você não consegue ter acesso ao livro, pode ver a lista no site do Nielsen e Norman Group. Essa lista foi elaborada a partir da experiência dos autores. No artigo de 1990, Molich e Nielsen explicam como elaboraram a lista. Hoje em dia, nenhum periódico aceitaria uma lista de heurísticas para avaliação de usabilidade criada dessa forma. E, no entanto, mesmo que o método de elaboração não tenha sido assim muito científico, essa lista tem sido útil há bastante tempo. Eu acho que isso levanta uma questão interessante. E aí, qual é a sua opinião? O que explica o fato destas heurísticas serem tão úteis, apesar de não ter sido criado através do método científico? Será que isso significa que o método científico não é imprescindível? Bem, deixando de lado essas questões assim mais filosóficas a respeito do método, vamos voltar à prática. Temos que ver qual o conteúdo da lista e como utilizá-la. 1. Visibilidade do estado do sistema. 2. Compatibilidade do sistema com o mundo real. 3. Controle e liberdade do usuário. 4. Consistência e padrões. 5. Prevenção de erros. 6. Reconhecimento ao invés de lembrança. 7. Flexibilidade e eficiência de uso. 8. Estética e design minimalista. 9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros. 10. Ajudas e documentação. Veja que cada um dos itens representa um tipo de problema que pode ser encontrado em interfaces. Por exemplo, visibilidade do estado do sistema é descrito como: o sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, por meio de feedback adequado dentro de um intervalo razoável. Antes de começar a fazer a avaliação, você precisa estar familiarizado com a lista e com a interface a ser avaliada. Isso é muito importante. Para fazer a avaliação, siga os seguintes passos. Se familiarize com a lista de heurísticas. Se familiarize com a interface que vai ser avaliada. Crie uma lista de tarefas. Uma dica: pense nas coisas mais importantes que o usuário precisa fazer. Execute cada uma das tarefas. Avalie a interface de acordo com a lista de heurísticas. Para cada passo da tarefa, você precisa se perguntar que a ação que você, no caso o avaliador, está executando pode representar um problema descrito por um dos itens da lista. Pode ser que um problema seja classificado em mais de um item. Classifique o problema de acordo com a severidade. Você pode usar uma escala de 1 a 5, por exemplo, onde 1 significa que não é grave e 5 significa que é muito grave. Por último, faça um relatório, tentando ser objetivo e sucinto. Parece super fácil, não é? Pois é, só que não é tão fácil assim. Sabe o primeiro item do diagrama que acabamos de ver? Se familiarize com a lista de heurísticas? Não é muito fácil a gente ter essa familiaridade toda. Para que a gente consiga inspecionar cada ação realizada pelo usuário e ao mesmo tempo ir se perguntando: será que isso representa um problema desse ou daquele tipo? É preciso ter a lista inteira na ponta da língua.
Stanton e Young alertaram para isso. Avaliações com uso de heurísticas são eficientes e rápidas, porém dependem muito da experiência do avaliador, tanto com a interface como com as heurísticas. Além disso, eles alertaram também para o fato que um avaliador trabalhando sozinho não encontra uma quantidade importante de problemas, ou seja, precisamos de mais de um avaliador experiente. E isso complica um pouco as coisas, não? Mollick e Nielsen já haviam falado sobre isso em um artigo de 1990, no qual eles avaliaram o quão difícil era encontrar os problemas de usabilidade. Eles fizeram experimentos com 4 sistemas e observaram a quantidade de erros que cada avaliador encontrava e a gravidade de cada erro. As imagens que você está vendo foram reproduzidas desse artigo. Cada coluna representa um avaliador. Os avaliadores estão distribuídos no eixo X, sendo os piores à esquerda e os melhores à direita. No eixo Y, vemos a classificação da dificuldade de encontrar cada problema. Esse artigo ficou famoso porque nele foi feita a primeira referência à ideia de que um avaliador é pouco e de que 3 a 5 são suficientes. E foi aí que começou a história de ter 5 avaliadores. A ideia é que a quantidade de erros encontrada pelos avaliadores segue a distribuição de Poisson. Na imagem que estamos vendo, e que também foi retirada do mesmo artigo, vemos que a quantidade de problemas encontrada fica estável quando se faz a avaliação com 5 avaliadores. Essa indicação em relação à quantidade de avaliadores não é um consenso dentro da comunidade de pesquisa. Há, por exemplo, artigos que discutem se a distribuição de problemas de usabilidade realmente segue uma distribuição de Poisson. Mas como isso é um tópico que eu considero bem fora do nosso escopo, eu não vou entrar nesse assunto. O que podemos considerar como suficiente para os nossos propósitos é que é importante que o avaliador seja experiente e que ele não se conduza à inspeção com apenas um avaliador. Agora vamos tentar aplicar o que aprendemos a um exercício. Sua tarefa é buscar a quantidade de erros em uma interface usando as heurísticas. A minha sugestão é que você avalie uma interface a qual todos tenham acesso, para podermos comparar os resultados. Iremos usar a funcionalidade Mensagem do Lumina. A tarefa é enviar uma mensagem para cada um dos participantes do curso. Assim, poderemos até mesmo tentar tirar as nossas próprias conclusões sobre quantos avaliadores são necessários e até mesmo tentar reconstruir os gráficos que Mollick e Nielsen fizeram, distribuindo os avaliadores no eixo X e os problemas no Y. Lembre que você precisa. Se familiarize com a lista de heurísticas. Se familiarize com a interface que vai ser avaliada. Crie uma lista de tarefas. Uma dica: pense nas coisas mais importantes que o usuário precisa fazer. Execute cada uma das tarefas. Avalie a interface de acordo com a lista de heurísticas. Como resultado, você vai produzir uma tabela que relaciona os problemas encontrados nas linhas com as heurísticas nas colunas. E em cada célula, indique a gravidade do problema.